Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando um episódio especial do podcast Papo de Quarta. Hoje temos diferentes convidados no estúdio para falar sobre um assunto repleto de expressão, movimento e ritmo, a dança. Lembrando que esse programa é produzido e elaborado pelos estudantes da disciplina de Jornalismo e Convergência, Projeto Experimental 2, do curso de Jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Além dos convidados que vocês vão conhecer já já, também está aqui comigo a repórter Romila Amaral. Seja muito bem-vinda, Romila. Olá, Clisman. Muito obrigada pela recepção. Agradeço também a todos os ouvintes que nos acompanham e estão ansiosos para desvendar o universo dos bailarinos. Afinal, a dança é uma arte que transforma vidas. E desde julho de 1997, esse é o papel da Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul. Para quem não sabe, a estreia do grupo já foi histórica, porque nenhuma outra cidade do estado contava com um corpo oficial de bailarinos. Nossa formação é a primeira do Rio Grande do Sul e, por consequência, a mais antiga, o que já é motivo para se orgulhar. Pois é. E é importante contar que um ano depois, outro espaço de transformação surgiu aqui na cidade, a Escola Preparatória de Dança, mais conhecida como EPD. Há mais de 20 anos, as duas unidades já trabalhavam em harmonia para levar mais arte à vida dos caxienses. Os objetivos eram e continuam sendo diferentes. Enquanto a Companhia Municipal reúne bailarinos profissionais e uma rotina movimentada de apresentações, a EPD é um lugar de formação em dança para crianças e adolescentes de escolas públicas ou vinculados à assistência social do município. De qualquer forma, os dois espaços reforçam a importância de utilizar o corpo para se expressar artisticamente e manter o cenário cultural vivo em Caxias do Sul. É, Clisman, e isso é muito potente, porque aqui no Brasil, os profissionais que trabalham com expressões artísticas estão sempre lutando para que fomentos e espaços como esse sejam mantidos. A nível nacional, precisamos lembrar que a cultura sofreu com mais um corte do governo federal no último ano. Desta vez, de 78%, conforme dados da Folha de São Paulo. Mesmo com a tentativa de asfixiar gradualmente o setor cultural, ano após ano, os artistas buscam se reinventar e resistem. Hoje queremos entender quem são esses agentes da arte em nosso município, que respiram dança diariamente e mantêm vivos os espaços tão representativos quanto a Companhia Municipal de Dança e a EPD. Para isso, vamos conhecer os convidados de hoje. Estamos recebendo aqui no estúdio a coordenadora da unidade de dança, Paula Giusto. Seja muito bem-vinda, Paula. Olá, obrigada. Também está aqui com a gente o bailarino da Companhia Municipal de Dança, Acácio Camargo. Seja bem-vindo, Acácio. Oi, tudo bom? Bom, como falamos no início do podcast, a Companhia Municipal e a Escola Preparatória de Dança têm uma longa história em Caxias do Sul. Gostaria de convidar a coordenadora Paula Giusto para contar um pouco sobre as unidades e quais as principais transformações de cada uma ao longo do tempo. É contigo, Paula. Vamos lá. Então, a unidade de dança, ela é responsável, por dar as diretrizes artísticas tanto para a Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul, que da lei completa 25 anos esse ano, e da sua estreia oficial, ano que vem teremos os 25 anos, e também da Escola Preparatória de Dança, da companhia, que tem por objetivo não só atender essas crianças, mas também dar a oportunidade de que profissionais ali se formem e futuramente componham o corpo artístico da companhia, Esse é o maior objetivo. Então, cada unidade tem a sua contribuição, com o crescimento sociocultural aqui da cidade, A companhia foi responsável por pontuar no Brasil e fora dele a dança produzida aqui, nas linguagens contemporâneas, obviamente. E a escola responsável por formar inúmero desses profissionais que hoje a gente tem no elenco da companhia, pessoas que se formaram na EPD, que estudaram ali. Fora do Brasil também, nós temos uma série de profissionais que atuam profissionalmente com a dança e só com a dança, isso é importante ressaltar, Porque não é fácil
tu ser um profissional da cultura e atuar somente com isso no nosso país, fora também. Então, essa é uma das maiores contribuições, né, que essa unidade prevê, que é essa questão de investimento das políticas públicas, o pensamento, né, dentro das políticas públicas para o segmento da dança local. Paula, neste ano a Prefeitura de Caxias do Sul ela teve que prorrogar as inscrições para a audição da EPD, pela redução na procura de alunos. Acreditamos que a pandemia ainda é um fator determinante nesse cenário. Mas você acredita que existem outros motivos para a queda, como os investimentos no setor cultural, por exemplo? A que você atribui esse desinteresse? Então, eu atribuo, obviamente, a resquícios da pandemia, que não acabou e que nos deixou, né, um grande rombo financeiro, econômico, né, mundial. Não seria diferente aqui em Caxias do Sul. E a valorização nacional que tem se dado para a cultura, ela está respingando aqui também, né? Se a nação, né, que rege todo o território brasileiro teve um corte de 78% na verba destinada à cultura, em Caxias do Sul ou qualquer outro município dessa nação, não seria diferente, né? Não teria como se fazer uma valorização maior, por mais que se tente, porque, obviamente, a nossa economia está bem desaquecida. Então, todo esse corte que a gente teve, né, em reconhecimento e financeiro, ele é um resultado de um projeto maior, né? Não é só questão do município. Acredito, inclusive, que dentro das condições atuais que a cultura tem, a gente ainda está conseguindo resistir. Com atraso a EPD começou, com atraso a companhia conseguiu começar, em tempos onde as entidades e grupos culturais e artísticos não estavam podendo ainda se apresentar no ano passado, a gente conseguiu retomar as atividades. E desde lá a gente não parou, né? A gente enfrenta muitas dificuldades, com certeza, como todo setor, mas isso é um reflexo do que se está tendo como política, né? E de reconhecimento cultural e valorização da arte aqui no nosso país. Agora eu quero saber do Acácio. Quais são as maiores dificuldades de ser um bailarino em Caxias do Sul? Vamos lá, então. Bom, ser um bailarino já é difícil, né? Porque, na verdade, eu me sinto, falando sobre mim, privilegiado de estar numa companhia municipal, de ter um salário mensalmente, né? Então, eu acho isso um privilégio, poder estar numa companhia, né? Claro que ser bailarino hoje, aqui em Caxias, eu não sou só bailarino da companhia municipal, né? Eu sou um bailarino que faço parte da companhia municipal, né? E são N dificuldades, porque é uma rotina como qualquer outro trabalho. Tu tem uma rotina de segunda a sexta como qualquer outro trabalho e um horário a cumprir. E tu trabalha com o teu corpo. Então, tu tem que estar com o corpo 100% ativo, né? Tu tem que estar com ele. Se tu machuca um dedo, tu não tá apto a estar podendo trabalhar, né? Porque tu acaba utilizando de tudo, né? Na dança. E a maior dificuldade, na real, é tu ser reconhecido, sabe? Pelo teu trabalho, assim. Tu ser reconhecido e além do mais, não só ser reconhecido, ter outras, mais possibilidades de campo de trabalho, sabe? A gente se limita muito num lugar que é tu ter que inventar os teus próprios trabalhos, sabe? Tu tem que ser chega num momento que tu é um criador, que tu acaba sendo uma pessoa que protagoniza projetos, que protagoniza espetáculos, sabe? E eu sinto que falta isso ainda. Por mais que nós temos várias pessoas que são agentes sociais, né, produtores culturais, aliás, que fazem isso, eu sinto que falta um pouco mais isso. E também uma comunicação dos próprios veículos que nos regem para poder mostrar que tem esses locais para os bailarinos poderem trabalhar, sabe? Tipo assim, que um bailarino... Tu é um adolescente, eu quero ser bailarina, mas onde é que eu vou trabalhar, sabe? O que eu vou fazer? Não, tem esse local aqui que tu pode trabalhar e ser remunerado mensalmente para estar trabalhando e fazendo algo que você goste para sua vida,
sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu venho de um projeto social que é muito similar à EPD, era um projeto social, e o meu entendimento na época era totalmente raso, né, em virtude a tudo. Fui me apaixonando por aquilo e depois, num certo momento, quando eu fui inserido numa escola particular, por ocasião, naquele local, os bailarinos, os alunos, os professores já tinham feito parte da companhia, e aí sim eu pude saber que existia uma companhia municipal de dança, onde se recebia um salário, e aí assim eu soube que como era ser um bailarino, né, e que tu podia ser remunerado, e aquilo me abriu os olhos para querer também ser um bailarino profissional um dia e ser remunerado pelo meu trabalho, né. Então eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é ter mais oportunidades, assim, sabe? Ter mais oportunidades e também num campo de informação, sabe? Pra galera mais jovem saber que é possível, sim, ser um profissional da dança. Pegando um gancho mais ou menos nesse sentido, por nós vivermos numa cidade bastante conservadora, tu sente que existe preconceito com quem escolhe a dança como profissão? Ainda acontece das pessoas associarem a dança a um hobby e não a um trabalho? Isso é a coisa mais comum que acontece, na verdade. Isso é muito comum. Uma frase muito ouvida é que com o que tu trabalha? Com dança. Mas só dança? Não, com o que tu trabalha? Não, com dança. Eu sou bailarino, eu sou professor, sou coreógrafo, sou um artista. Aí tu tem que explicar como que funciona. Então, uma coisa assim que aqui na cidade, na verdade, eu sofri preconceito desde pequeno por conta da minha opção sexual, ser homossexual. E sempre muito magro e cheio de trejeitos, né? E nasci numa família muito conservadora também. A briga era em casa, né? Mas trazendo para um aspecto e uma lembrança assim escolar, eu comecei a dançar na escola. Dança de rua, hip hop. Né? Os nomes foram evoluindo conforme o tempo, né? Mas na minha época, lá era 2004, era dança de rua. Lá no próprio Planalto mesmo, lá onde acontece um projeto social que eu administro. E ali foi o meu primeiro contato, assim, com o preconceito de fato, assim, sabe? Ruge bombando na televisão e o que eu queria fazer? Dançar Ruge, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem não... tudo, né? E aí, nessa época, eu já percebi que eu ia sofrer por aquilo que eu gostava de fazer. Aquilo que me animava, sabe? E eu brilhava o olho quando tinha umas ações. Eu lembro muito bem que tinha muitas ações que aconteciam na escola, nessa escola que eu estudava, o Guirino Zugno, lá no bairro Planalto, e tinha muitas ações que aconteciam, tinha muita dança, sempre tinha muita dança na escola. E eu acho que na política estava o Pepe Vargas nessa época. Ele fazia muitas coisas nessa época e tinha muita dança e aquilo brilhava o meu olho. E eu queria dançar. Só que eu não sabia o que era a diferença entre balé clássico, dança contemporânea, jazz. Eu não sabia. Eu só sabia que era dança, né? E na escola teve dança de rua. E depois que eu fui encontrar o balé clássico, né? E me apaixonar pelo balé clássico. E dentro da própria escola, onde eu estudava, eu sofri preconceito por ser homossexual e assumido. Assumido, não assumido de falar na boca, assumido de tu olhar e tu ver o trejeito da pessoa e tu identifica, né? Tem aqueles códigos, né? Porque a gente acaba tendo um trejeito mais feminino, né? Isso porque a gente tá se descobrindo, está se entendendo o que é na adolescência, né? E aí foi uma dificuldade, eu quis parar, eu troquei de escola, eu acho que umas 4 vezes eu trocava de escola de dança, sabe? E era condenada por trocar de escola de dança também. Era uma briga interna minha e era uma briga com aquilo que eu queria, porque eu queria realmente dançar. Eu sabia que eu queria ser um profissional, um bailarino. E eu fui atrás das minhas coisas. Saía de uma escola e ia para outra. Não dava certo lá por causa de alguma coisa, em relação a que não me respeitavam, ia para outra escola. E assim eu fui indo. Assim, então é um preconceito que existe muito ainda. Mas eu não... Faz tanto tempo que se naturalizou eu trabalhar com dança. Eu vou fazer 30 anos esse ano, né? Comecei desde os 10, que eu não acompanho mais, não tem situações que eu esteja presenciando, assim, de preconceito nesse aspecto, assim.
caso, tu não deixou o preconceito podar, assim, o teu trabalho. E é o que a gente tem que fazer, né? Seguir em frente e correr atrás daquilo que a gente gosta, né? E eu acho que é muito isso, assim, acreditar muito no que tu quer. Eu venho de uma realidade muito difícil de não ter condição mesmo de pagar uma mensalidade. Não tinha condição de comprar uma sapatilha de meia ponta, que na época custava R$15. Eu hoje tenho uma escola muito tradicional aqui em Caxias, que é a Dora Balé, né? E a dona Dora, né? Dona Dora Rezende. Eu estudei alguns anos lá na escola e ela sempre teve um carinho muito grande por mim, assim, sabe? E sempre me oportunizou momentos dentro da escola, né? Uma escola muito grande, uma escola tradicional, uma escola particular, onde filhas de médicos estudam, filhas de arquiteto, e eu, de uma periferia, vivendo aquilo, não tinha condição de comprar uma sapatilha de meia ponta. Ela comprava a sapatilha de meia ponta. Então, devo muito a ela, a ter me impulsionado em muita coisa, tanto ela quanto a Margot também, de uma outra escola que eu também estudei, que me oportunizaram muito viajar para outro estado, foi com o balé, conhecer o Brasil, boa parte do Brasil foi tudo com a dança, que eu tive a oportunidade de conhecer, morar em São Paulo, 2 anos também, que eu morei em São Paulo, na capital, no centro do país, onde tudo acontece, né? Tudo acontece lá primeiro para depois chegar aqui. Então, foi tudo com a dança, sabe? Então, tipo, o preconceito, bom, ele ficou lá atrás. E para quem eu dou aula, para quem eu ensino, com quem eu trabalho, que são muitos meninos, hoje em dia tenho muitos meninos porque a coisa mudou, a coisa evoluiu rapidamente, sabe? A galera acho que não vai sofrer tanto assim como a gente sofreu lá atrás, assim. Por conta de que quem tá no comando são pessoas que já sofreram e não vão deixar que essa galerinha nova que tá iniciando agora passe por isso. Isso aí. Então a nossa pergunta agora é para a Paula. Sabemos que a dança é uma ótima forma de se expressar e aliviar as emoções através do corpo. Nesse sentido, quais são os principais benefícios da prática quando falamos em saúde física e mental? Nossa, os benefícios são incontáveis, né? A gente está falando, sim, de uma prática que envolve o corpo. Só por isso, né, já é benéfico, porque, enfim, movimenta, gasta energia, né? Gera serotonina e todas as endorfinas e tudo mais que a gente precisa, né, para se manter saudável. Então a gente já trabalha a dança, além da tua expressão, né, individual, tu vai trabalhar ainda ouvindo música, né? Então só o fato de ouvir música também já é um benefício, né? Então todo esse complexo ajuda na tua saúde mental, né? Quando não é profissão, porque quando a gente está falando sobre profissão, a gente procura qualidade, né? Então, quando a gente tem que ter essa noção, porque é nesse ponto, que é essa linha tênue, que as pessoas confundem. Quando perguntam, como a Cássio disse, tu trabalha com o quê? Dança. Mas com o que tu ganha dinheiro? Não, com dança. Tá, mas, que bom, eu já ouvi essa frase de uma ex-secretária da Cultura há bastante tempo atrás. Que bom que tu pode trabalhar com aquilo que faz bem pra tua alma. Eu disse, cara, quando tu trabalha com a dança, é como qualquer outro trabalho. Tu tá falando e olhando com um olhar crítico e técnico para aquilo. Mas quando tu pratica a dança enquanto um lazer e uma atividade benéfica, aí sim, daí tem todas essas coisas boas agregadas, né? Mas a gente tem esses dois momentos, né? Que a gente tem que pensar e são bem separados. E isso separa, né? Quem é um amante, praticante da dança, né? Enquanto uma atividade de lazer, e quem é um trabalhador profissional da dança, que é o nosso caso aqui, né? Então, eu, por exemplo, né, passei um pouco do ponto aonde a dança foi só o meu lazer, né? Ela começou quando eu tinha 3 anos de idade como meu lazer. Mas depois ela virou motivo, por exemplo, assim como um jogador de futebol tem lesão, o meu também, eu tenho um desgaste no quadril, eu tenho hérnia de disco. E essa é a realidade de quem é profissional da área, né? Porque é muito impacto. Então a dança, ela vai trazer todos esses benefícios e tudo isso
quando a gente está falando dela enquanto uma atividade de lazer, ou enquanto tu vai consumir a arte, né? Porque tu tá ali olhando aquele movimento belo, aquela música, aquilo vai fazer bem para tua alma, mesmo que tu não esteja praticando naquele momento, esteja apenas consumindo um espetáculo, né? É importante para o crescimento cultural, para o crescimento social, né, de todo mundo. Mas então, é bom pontuar, né? São coisas diferentes. Certo. Paula, ainda contigo. Depois que as crianças e adolescentes passam tempo em contato com a dança na EPD, tu sente que existe alguma mudança de comportamento? A arte de fato influencia na personalidade dessas crianças? Eu acho, tenho certeza, e inclusive tem muitas pesquisas que nos comprovam isso em dados, que tem uma mudança muito significativa na disciplina, na maneira como essa criança entende e encara a vida, né? O contato com a arte, com o fato de poder se expressar, com o fato de poder experimentar, né, as linguagens artísticas, faz com que a criança crie, né, um senso crítico mais apurado, né, enquanto ser humano, enquanto construção social dela, enquanto, né, persona, enquanto, né, um ser em evolução. Bom, falando agora da Companhia Municipal, Acácio, como que é o processo de seleção para os bailarinos que têm interesse em fazer parte do corpo? Então, já fiz algumas audições para entrar na companhia, né? Ele sempre acontece com uma banca avaliadora, né? Sempre, tipo, uns mestres da dança que são convidados, né? Ou aqui de Caxias ou de Porto Alegre, que já foi o caso de algumas que eu já presenciei. Sempre há uma aula, né? Sempre de um tempo determinado, né? Sempre a audição é aquelas aulas de 3 horas, né? Para ver a qualidade técnica dos bailarinos, né? Também para ver como a galera se mexe, tanto como uma aula sendo segmentada, né? Com o professor, quanto com outro tipo de expressão, né? Vendo as qualidades técnicas de cada indivíduo, né? No caso da Companhia Municipal aqui de Caxias, como a nossa linguagem é dança contemporânea, é sempre vista diferentes qualidades, né? Tanto que o nosso corpo, hoje, do elenco, tem galera da dança de salão, do hip hop, das danças urbanas, né? Do balé clássico, né? Então, a gente tem um colega também que é do circo, né? Infelizmente ele já saiu, mas são N linguagens que acontecem, né? Que aparecem na audição. É um momento bem, como eu posso te dizer? De pressão, né? Tu tá sendo a prova, né? É um teste, né? Que tu tem que passar ali para ser aprovado, né? Todo mundo tá ali para querer ser aprovado. Então, às vezes tu pode ser pego de surpresa, já como já aconteceu ali, de ter que cantar. Tu canta pra mim aí. Bom, o cara estudou a vida inteira dança, né? Faz 1000 aulas, faz academia, chega lá na hora tem que cantar. Improviso total. Né? Mas não é sobre... É sobre ser artista, né? Sobre tu ser uma pessoa que pode se transformar e se adaptar, né? Então, no caso da Companhia Municipal, aqui de Caxias do Sul, quem deu esse exercício foi o Ney Moraes, né? Um mestre da dança que a gente tem aqui em Caxias e que nesse momento agora está coreografando também um trabalho novo da companhia. Foi ele que fazia esse exercício e foi tipo assim, quase que nem aquelas provas de Enem, né? Tipo, lá sempre tem um pega-ratão, sabe? E daí, tipo, aquela cartinha na manga, né? Então, pô, tem que cantar, tá, tudo bem. Mas é um momento bem criterioso, é um momento de avaliação também, às vezes quando tem um número exato no elenco, né? Que a gente tem um número X para preencher de vagas, sempre se faz uma lista também, né, de um banco de dados para caso aconteça alguma troca, né, que sempre é necessário ter, né, e também para ter esses artistas como, né, poder fazer alguma vivência com a companhia, né, por mais que não tenha passado na audição, fica ali para ter uma oportunidade de também estar vivenciando o nosso processo de trabalho no dia a dia ali. Mas a audição é sempre um momento de muita responsabilidade e de ser posto à prova e de mostrar tudo o que tu sabe fazer. E tu teria alguma dica para quem quer tentar ingressar na companhia? Olha, hoje em dia, se eu fosse dar essa dica pro Acácio lá quando eu tinha 16 anos,
Não, 16 anos não. Eu daria essa dica com 12, porque eu entendi o mundo, eu acho que com 14, sabe? Tipo, entendi a realidade de Caxias com 14 anos. E eu digo assim, ó, conheça a cidade onde tu mora, conheça quem administra os locais onde tu quer entrar, conheça a rede de pessoas que já coordenam esses lugares, saiba quem são os artistas da cidade, saiba quem são os músicos, saiba quem faz teatro, saiba quem faz dança, conheça as escolas tradicionalistas, conheça todo mundo, vá atrás de conhecimento geral da cidade, para aí você saber o que aquela companhia fez ou já está fazendo ou já fez, né? Para aí sim tu tomar a iniciativa de ir lá e se pôr à prova. Porque quando tu chega num lugar e ninguém te conhece, as chances são menos do que aquelas que a pessoa te conhece. Não, eu conheço aquela pessoa. Porque às vezes tu não tem tanto talento. Talento que eu digo entre aspas, né, gente? Mas tu não tem tanta técnica, sabe? Tu não tem tanta técnica, mas de repente talento tu tem muito. E falta, de repente, alguém especial te pegar pela mão e dizer, não, o caminho é por aqui. Então, pro Acácio lá de 13 anos, eu diria isso. Acácio, vai conhecer todo mundo, vai saber quem administra esse lugar, conhece as pessoas que já dançam nesse lugar, faça os teus contatos, vai te esforçar, vai fazer aula. Quem dança tem que fazer aula todo dia, tem que nutricionista, academia, médico pro corpo e médico pra cabeça. É fundamental. Uma rotina para ser um bailarino profissional hoje em dia no Brasil tem que ser todo dia e tem que se alimentar disso. E não só da dança que tu gosta. Eu só vou lá estudar balé clássico. Não pode só estudar balé clássico. Tem que estudar tudo. Tudo. Tem que saber de um tudo hoje em dia. Porque daqui a pouco tua perna não vai mais subir do lado da orelha. E aí, tu quer continuar dançando? O que tu vai fazer? Sabe? Então é isso. Quem quer fazer uma audição, para qualquer tipo de audição, qualquer tipo de teste, conheça, saiba onde está se enfiando, para daí você vai ter mais... vai ser efetivo, vai dar um tiro certo, sabe? O tiro não vai ser pela culatra. Isso aí. Então, Paula, normalmente a procura para fazer parte do grupo é grande. Quem é responsável pela seleção? Acho que o Acácio já meio que falou que tem uma comissão, né? Sim. Mas ela é escolhida, assim, geralmente por quem? Quem quer fazer parte... Sim, a procura é grande, sempre tem, né? Cada um pouco a gente recebe pessoas querendo ir fazer aula, querendo saber como entra, se pode fazer um estágio, se vai ter audição, isso é uma rotina. A gente recebe muitos pedidos, né? Fica em cargo da direção artística da companhia, né? Fazer esse planejamento, idealizar esse momento de audição para selecionar profissionais, né, artistas que estão mais ligados, conectados às linguagens contemporâneas e com os trabalhos que são daquela temporada, né? Então, ano passado nós tivemos uma coreógrafa, a Jussara Miranda, que é de Porto Alegre, coreografando a companhia. E no trabalho da Jussara Miranda, a gente precisa muito da contribuição, da versatilidade do artista. Então, o artista que veio do circo, como a Cássia falou, né, que ele é um artista do circo, foi muito bem-vindo dentro do trabalho, porque isso foi aproveitado. Precisava de um mestre de cerimônias, então teve uma pessoa que era do teatro, que falava do início ao fim do espetáculo, tinha uma gincana, né? Então a gente precisa de versatilidades, né? Todo artista hoje em dia ele tem essa necessidade de ser versátil. A gente não pode ficar restrito a uma única coisa, né? E tem que beber das fontes diversas que o universo tem oferecido, né? Assistir um filme, um espetáculo, um show, um programa de culinária, sei lá, as fontes são diversas. E para a companhia não seria diferente, porque a linguagem é essa. E esse planejamento de como vai ser a audição, quem que vai compor a banca, é a direção artística da companhia, que é quem fica depois que a banca vai embora e quem tem que trabalhar com aquele elenco depois que a banca aprovou, né? A banca tá ali, aprova, mas não tá no dia a dia depois de trabalho. Então, quem tem que saber esse perfil, né? É essa direção artística da companhia. Certo, eu não gostaria de falar dele, mas já que tá no script...
Voltando ao contexto nacional, né, depois que o presidente Jair Bolsonaro chegou ao poder, houve a extinção, né, do Ministério da Cultura e o que resultou em muitos cortes de investimento no setor. Vocês acham que isso gerou reflexos na área cultural da nossa cidade, em especial na dança? Acho que vou começar contigo, Paulo. Com absoluta certeza, já tinha falado antes, vamos lá. Sim, isso gerou um reflexo que eu gostaria de jamais ter vivido, mas infelizmente estou aqui viva e sofrendo muito, né, com essa questão. Então sim, a gente tem um corpo artístico hoje, por exemplo, na companhia, que é regido por lei, mas que a gente não consegue trabalhar na íntegra dessa lei por conta do reflexo que é essa pessoa que hoje em dia está no poder público nacional, regendo o nosso país, como ele vê o que a gente faz, né? Na verdade, ele não vê, ele escolhe não ver e ele escolhe que não exista, né? A escolha dele é que a gente não exista. Então, todos os passos dele, desde que ele assumiu o governo federal, foi de castração, né? Eliminação da atividade cultural, artística. Então, da dança a gente sofre muito porque ela é muito subjetiva, então para ele corre da subjetividade. Tudo o que ele olha é para essas coisas mais óbvias, mais práticas, né? E mal é mal ainda, digamos assim. Então a gente tem sofrido aqui em Caxias do Sul, como em qualquer outro lugar desse país, sim, com esse governo que está fazendo um desserviço à nossa classe, está fazendo com que a gente tenha, que a gente sempre teve que justificar, correr atrás, se reinventar, fazer projetos, ser empreendedor, ser artista, ser um educador físico, né, que está sempre com um corpo em dia, como a Cássia já falou. E se tudo isso já era nossa prática, nossa realidade, a partir do momento que essa pessoa assumiu o poder público nacional, isso triplicou, né? Então a nossa dificuldade ela é inúmera. A gente tem uma redução da classe do tamanho do corte dele, né? Que é extinguir o Ministério da Cultura. Bom, o representante de dança, né, nacional foi exonerado do cargo não faz muito. Faz umas 2 semanas que isso aconteceu. Então, ele simplesmente não quer a existência, né, de seres praticantes da arte, artistas e, né, culturalmente ativos, porque isso vai contra todos os princípios dele e questiona o que ele faz também. Então, ele tenta eliminar e com isso respinga para todos os lados, né? Acácio, levando em consideração as dificuldades de incentivo financeiro, tanto público quanto privado, qual é a maior motivação para se manter firme na dança? Nossa. Se esforçaram, hein, gente? Assim, é bem puxado, na verdade. O que me mantém firme, pra mim, é o meu projeto social. Hoje, que me motiva a acordar, assim. Porque eu sou uma pessoa que acorda com ânimo pra ir trabalhar, sabe? Tipo, e não é da boca pra fora, sabe? Eu sou uma pessoa que acordo de boas. Gosto de acordar de manhã, gosto de fazer meu café, gosto de ir trabalhar, gosto de pensar dança, gosto de ficar pensando dança, sabe? Como a Paula falou, a gente quando tu é um artista da dança, tu acaba sendo influenciado por várias coisas, né? É o cinema, é o designer, é música, é textura, é muitas coisas, né? Que acabam te influenciando. E o que me motiva a seguir em frente, por mais de todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia, porque além do nosso cenário ser um dos piores, né, para se trabalhar com recursos financeiros, tanto privado, né, como tu falou, quanto público, o que me mantém é o trabalho social. É querer trabalhar com a galerinha, é energia de criança. Energia de criança é uma coisa que te renova todo dia. Não tem ruim, entendeu? Criança, ela te renova. Tu pode estar pior e ela pode ser aquela mais espoleta. É aquela que vai te pegar atenção, vai fazer tu pensar em outra coisa e não naquele problema. Entende? Que daí a tua preocupação é na sala de aula, naquele momento, sabe? É o que tu vai ensinar para aquela pessoa, para aquele indivíduo. E isso me mantém ativo, querer pensar coisas, a querer desenvolver material, a querer
desenvolver aula, sabe? Isso, a desenvolver coreografia, que uma coisa que eu tenho muito gosto é por trabalhos coreográficos, sabe? Gosto de ver o trabalho dos outros também, me influencio pelo trabalho dos outros também. Até estava comentando com a Paula que o Ney Moraes veio agora essa semana para trabalhar com nós. E o cara é um monstro, sabe? Ele é um monstro, tipo, da dança. É muito conhecimento que ele tem. E, assim, em meia hora que ele ficou com 2 colegas meus, assim, bom, saiu uma coisa muito legal, sabe? Uma coisa muito interessante, sabe? Tipo assim, ó, pá, que às vezes a gente fica batendo cabeça de uma semana para desenvolver algo interessante, algo palpável, algo que fique, né, profissional, sabe? Que tu tem esse peso, sabe? De tu ter que entregar algo bom, sabe? Não é... Quando tu sai da escola, tu vê a diferença de um trabalho escolar para um trabalho profissional, sabe? Então, é isso, assim, sabe? Me motiva a trabalhar, acordar cedo. É isso, sabe? Trabalhar com criança. E agora essa semana voltou a escola preparatória também. Veio um monte de galerinha nova. Eu adoro quando tem meninos. E nós temos agora uns meninos também que entram na escola preparatória. Então é isso, o que me motiva a seguir na dança é poder produzir, coreografar alunos, coreografar trabalhos para companhia, sabe? Que as pessoas vejam ali num trabalho às vezes um pouco mais literal, que eu gosto de fazer também trabalhos muito literais, que são fáceis de ler, para trabalhos que às vezes te fazem refletir um pouco, sabe? Então é dentro disso que me motiva e que eu tenho muitos sonhos também, né? Então, que a dança tá envolvida, então eu sei onde que eu quero chegar e isso me motiva todo dia a querer acordar cedo para alcançar esses meus objetivos. Que bacana. Bem, nossa conversa está chegando ao final. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados. Obrigado, Paula. Obrigado a Cássio por terem aceito o nosso convite. A gente que agradece. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Espero que vocês continuem compartilhando a dança e os movimentos pela nossa cidade. Vida longa à Companhia Municipal e a Escola Preparatória. Eu e o Clisman ficamos por aqui. Obrigada a todos os ouvintes neste episódio especial do podcast Papo de Quarta. Lembrando que esse programa é produzido e elaborado pelos estudantes da disciplina de Jornalismo e Convergência, Projeto Experimental 2, do curso de Jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Tchau e até mais. Tchau.